Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender os conceitos da transformada de Laplace. Bem, primeiramente, a transformada de Laplace ela é definida como sendo uma f de s que é igual à integral que vai de zero até o infinito de uma função no tempo multiplicada pela exponencial de menos st em dt. Ok? A pergunta que talvez todos tenham dúvida é que por que multiplicar uma função por esse termo e a menos st? Como a transformada de Laplace ela é muito usada para calcular equações diferenciais, então vocês sabem que a derivada desse termo aqui é muito fácil, porque a derivada de e elevado a x em dx, quem é? É ela mesma. Então isso facilita muito as coisas. Por quê? Porque ao transformar uma função que está em função do tempo, nós podemos passá-la a uma função que está em função da frequência. S, nesse caso, é uma frequência. Tá bom? E S é dado por um número sigma mais ômega j, ou ômega i. É um número complexo, tá bom? Então, essa frequência tem parte real e tem parte imaginária. Então, olha só o que acontece se a gente destrinchar um pouquinho essa f de s. A f de s vai ser igual à integral que vai de zero a infinito de uma função no domínio do tempo, multiplicado pelo e, que está elevado ao sigma mais ômega j, menos, né, t dt. Tá bom? Se a gente for fazer um destrinchamento ainda mais nessa equação, a gente vai ver que a integral de zero ao infinito de f de t, multiplicado usando propriedades de exponenciação, menos sigma, que multiplica e elevado a menos ômega j, né? Tudo multiplicado por t dt. Tá bom? E olha que coisa interessante. Quando nós temos aqui essa parte aqui, aqui nós temos uma parte real, tá bom? E aqui do outro lado, nós temos uma parte imaginária. Usando teoremas, vocês podem perceber que esse termo aqui, ele pode ser escrito de uma forma polar, tá bom? Usando senos e cossenos. E esse termo aqui é um número real. E o que quer dizer tudo isso? Vamos supor que aqui a gente tem duas funções. A nossa f de t e a função e elevado a menos sigma de t. Tá bom? Quando a gente multiplica essas duas, vocês podem ver que a gente vai ter uma atenuação da f de t ao longo do tempo. Porque, vamos supor, esse ponto multiplicado por esse vai dar um certo valor, correto? Esse valor multiplicado por esse valor também vai dar um certo valor b.
Só que você pode perceber que a função exponencial ela vai diminuindo conforme vai passando o tempo, tá bom? Então, quando chegar em certo tempo, olha o que acontece. A multiplicação de f de t por e elevado a menos sigma de t, ele vai cada vez mais se aproximar a zero. Então, no final das contas, nessa multiplicação, pode encontrar uma função que está fazendo o seguinte caminho. Esse caminho aqui, ó. Tá bom? Ele está se atenuando conforme vai passando o tempo. Tá bom? Então, essa parte real da função e elevado a menos sigma de t, o que ela garante para a gente é que não importa qual função a gente usar, ela vai convergir em um certo período de tempo, indo ao infinito. Por isso que a gente integra desde zero até o infinito, tá bom? Para justamente a gente forçar essa função f de t a convergir em determinado instante de tempo. Agora, o que significa a parte imaginária? É elevado a menos j ômega de t. Se a gente reescreve isso aqui, a gente vai chegar à conclusão de que estamos falando de um cosseno de ômega de t menos j seno de ômega de t. Correto? Essa função é a mesma coisa que essa função que está aqui no lado. E o que acontece com isso? Se vocês lembram de Fourier, a série de Fourier, ela calcula ou ela te diz o quanto o cosseno ou o seno de uma função está presente na função. A gente pega qualquer função que a gente tem e você consegue transformar essa função em puros senos e cossenos. Então, quando a gente pega uma função de t e multiplica por uma função que tem cossenos e senos, o que a gente vai encontrar, na verdade, é a contribuição que esse cosseno tem nessa função e a contribuição que esse seno também tem nessa função. É uma contribuição dos cossenos e senos na função f de t. Você vai relacionar, vai falar, eu tenho essa função f de t. Quantos cossenos ou quantos senos são necessários para formar essa f de t? Tá bom? É o mesmo conceito de Fourier. A questão de Laplace é que ele agrega um termo a mais, que é o e elevado a menos sigma t, para fazer com que em algum tempo essa função consiga fazer a sua convergência. Tá bom? Então, se a gente agora reescreve tudo, a gente pode ter que a f de s é uma soma que vai de zero ao infinito. Lembre-se que a integral é uma soma, é um cálculo de área de funções da nossa f de t, vou botar aqui em outra cor, que vai ser multiplicada pela função e elevado a menos sigma t, e tudo isso vai ficar multiplicado pelo cosseno de ômega t menos j seno ômega t dt. Tá bom? Destrinchando a equação ou a transformada de Laplace, a gente chega nessa equação. A contribuição que cada cosseno, cada seno faz nessa função e forçar essa função a converger. Então, há dois motivos bem importantes para que a gente use esse termo e elevado a menos st. O primeiro eu já expliquei, é que a derivada
dessa função é ela mesma, né? Vai ter uma diferençazinha aqui de que o S vai para baixo, né? Mas no geral é muito fácil derivar uma função E elevado a alguma coisa. E o outro motivo é a convergência. E a contribuição que o cosseno e o seno têm na função f de t, tá bom? Então, vamos supor, eu quero calcular a transformada de Laplace, que vai de 0 ao infinito, de uma função que é especial. Vou botar aqui no cantinho aqui. Ela vale 1 para quando o tempo ele é igual ou maior que 0, e ele vale 0 para quando o tempo é menor a 0. Tá bom? É uma função de Heaviside. No tempo igual a 0, ele vale 1, e no tempo anterior a 0, ele vale 0. Então, vamos colocar aqui que essa função f de t, ela vale 1. E ela é multiplicada por e elevado a menos st dt. O 1 multiplicando é a mesma coisa do que não tem nada aí, né? Então, 0 ao infinito de e elevado a menos st dt. Isso aqui é igual a quê? Fazendo a integral por substituição, a gente fala que u é igual a menos st. Então, a derivada de u em relação a t é menos s. E isso nos dá que dt é igual a quê? Du sobre s negativo. Tá bom? Então, a gente calculando isso aqui, 0 até o infinito, de e elevado a u du sobre s, e temos um sinal de negativo. Aí é muito fácil, né? Sabemos que essa integral é ela mesma, então vai ficar menos e elevado a u sobre s, de 0 até o infinito. U vale menos st, temos sobre s, de 0 ao infinito. Isso aqui, se vocês calcularem, vai dar 1 sobre s. Agora, o que esse 1 sobre s significa? Como estamos em Laplace, estamos agora não na função do tempo, e sim na função da frequência. Para a gente entender melhor, eu vou desenhar aqui o gráfico em função de f de t e t. Vamos verificar aqui a função. Ela é constante, valendo 1. E a f de s dessa função, ela vale 1 sobre s. Ok? Agora, olha que interessante. O que acontece se a gente começar a calcular a área dessa função aqui ao longo do tempo? Você não concorda comigo que a gente vai ter cada vez uma área maior? Por exemplo, se eu tomo aqui nesse tempo aqui t1, eu tenho uma área pequena. Vamos supor que passou outro tempo t2, a área vai ficando maior. Você concorda comigo? A área desse gráfico, então, ele vai crescendo. Você concorda comigo? Ela vai crescendo, porque em cada instante de tempo eu vou pegar aqui, por exemplo, outro t3 e calcular a área vai crescer. Ela cresce linearmente, porque a função é constante. Tá bom? Agora, olha só que interessante isso agora. Se eu não tenho frequência, ou seja, vamos imaginar que isso aqui é um
é um tanque de água. Aqui eu tenho uma torneira. Tá bom? E o fluxo de água que cai aqui, ele é constante. Igual essa função aqui. Você concorda comigo que se passar um tempo infinito com essa torneira aqui ligada, vai chegar no momento em que esse tanque vai transbordar? Por quê? Porque se eu deixo esse fluxo de água num período constante, obviamente a água vai crescendo cada vez mais. Ela vai enchendo esse tanque aqui, até o momento em que vai transbordar. Vai até o infinito, tá bom? E esse infinito aqui, eu quero que você com a capacidade que esse tanque tem, ou até mais, porque enquanto estiver ligado essa torneira, vai continuar saindo fluxo de água. Agora, vamos supor que agora eu pego isso aqui, essa torneira aqui, e coloco um controlador aqui para calcular o fluxo dela. Tá bom? Vamos supor que agora eu deixe ela toda aberta. Toda aberta, tá bom? Ou seja, não vou ficar movendo essa chave. Ou seja, não vou ter frequência no fluxo de água, tá bom? Porque se ela está toda aberta, o fluxo vai continuar saindo constante. Continuo agora mexendo, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, tem uma frequência. Então, se essa frequência aqui é zero, quanto que é 1 sobre zero? Tende ao infinito. Ou seja, o tanque vai continuar enchendo cada vez mais e mais. Não vai ter fim. Agora, vamos pegar agora essa chave e abrir. Abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho, abro, fecho. Com uma frequência tão grande, mas tão grande, que ela tende ao infinito. O que vai acontecer? 1 sobre S, quando o S tende ao infinito, vamos ter zero. Você concorda comigo? E faz todo sentido. Se eu pego isso aqui e abro e fecho de maneira muito rápida, a água não vai conseguir ter tempo de sair para encher o tanque. O tanque vai ficar onde? Vazio. Zero. Tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram entender essa explicação, mas é isso que significa essa frequência em Laplace, tá bom? É a frequência da minha entrada. Dependendo da minha entrada, uma frequência muito alta, como o caso de uma função constante, eu não vou ter saída. Meu tanque vai ficar vazio. Meu tanque é minha saída. Agora, se eu não tenho frequência, o tanque vai encher cada vez mais. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. No próximo vídeo, vamos tentar resolver alguns exercícios, passar do tempo para Laplace e depois vamos fazer o contrário, passar de Laplace ao tempo, sem usar tabelas de conversão. Ok? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e nos vemos.